Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesta aula irei falar sobre eletroquímica, mais especificamente sobre pilhas. Então, para iniciar, vamos falar sobre um pouco de oxirredução. Para as definições de reações de oxirredução. Pode-se definir como reações de oxirredução toda reação onde o número de oxidação se aumenta ou diminui. Vamos lá então. Temos aqui o zinco zero. Zinco zero, estado sólido. Ele vai o que? Se oxidar para zinco 2+. Como eu falei, ele se oxida, então o número de oxidação dele aumenta. Ou seja, ele perde elétrons. Mas como o número aumenta se ele perde elétrons? Vale lembrar que aqui estamos falando de cargas, e elétrons têm cargas negativas. Então, se você perde elétrons, o seu átomo vai ficando o quê? Positivo. Quanto mais elétrons se perde, mais positivo o seu átomo fica. Vamos ver aqui então a redução. O cobre aqui ele está reduzindo. Temos aqui cobre 2, né? Se reduzindo a cobre 0. Basta ver os números de oxidações aqui em cima. Ou seja, o 2, o mais 2, é maior que o 0. Então, dizemos que o cobre reduziu. Se o cobre reduziu, o que ele fez? Ele ganhou elétrons. Né? Se na oxidação você perde, na redução você ganha elétrons. Aqui também temos uma semi-reação de oxidação do cálcio e uma semi-reação de redução do cloro. Se prestarmos atenção, esse cloro aqui, esse sódio é 0 e esse sódio aqui é mais 1. Esse cloro aqui, pelas regras de número de oxidação, ele é 0. Substâncias simples tem um NOx de 0 e está como menos 1, né? Então, ou seja, menos 1 é menor do que 0, então se reduziu. Mais 1 é maior do que 0, então oxidou. Perdeu elétrons aqui na oxidação, então aqui oxi, né? Menos elétrons, né? Então ele perdeu aqui, red, né? De redução, né? Ganhou elétrons. Ganhou elétrons. E dessa definição, entendo como base isso, podemos puxar duas importantes definições. A definição de agente redutor e de agente oxidante. Agente redutor é todo aquele que se oxida e reduz outra espécie. Então, o zinco, ele não oxidou, então ele é agente redutor. Então, ele é um agente redutor. O cobre, ele não se reduziu. Quem se reduz oxida outra espécie, né? Então, se ele oxida outra espécie, ele só pode ser o agente oxidante. Então, ele é o agente oxidante. O mesmo vale para o sódio. O sódio não se oxidou, então ele é o agente redutor. E o cloro aqui não reduziu, então ele é o agente oxidante. Seguindo em frente, na aula temos o quê? Teremos um pouco de... Temos agora o Alessandro Volta. O Alessandro Volta foi o responsável pela produção da primeira pilha elétrica do mundo, né? Ela era composta de uma série de discos de prata e zinco colocados em pares e intercalados com folhas de papelão saturadas em sal e água. Essa questão de sal e água é uma fonte salina. Vamos falar disso mais para frente. Temos aqui então a pilha de Daniel. O que é a pilha de Daniel? Bom, a pilha de Daniel é uma pilha que é formada por um eletrodo de zinco e por um outro eletrodo de cobre. Esse eletrodo de zinco é o nosso ânodo e o eletrodo de cobre é o nosso cátodo. No cátodo é onde ocorrerá a reação de redução, né? E o cátodo é o nosso polo positivo da pilha, né? Basta olhar aqui por esse esquema. O ânodo será então o nosso polo negativo e é onde ocorrerá a oxidação. É claro, se uma espécie reduz, obrigatoriamente uma outra espécie química tem que oxidar e vice-versa. Os elétrons, como eu disse, têm carga negativa, então eles vão fluir do ânodo para o cátodo, ou seja, vão fluir da espécie negativa para a espécie positiva, o que é um tanto
claro. Vamos observar aqui. Temos aqui a nossa ponte salina. O que quer dizer essa ponte salina? Para que ela serve melhor? Ela é um sal, né? Nesse caso aqui é nitrato de potássio. Esse nitrato de potássio vai servir unicamente para deixar essas semicélulas, né? Todas essas aqui, essas duas são semicélulas, eletricamente neutras. Ou seja, com o aumento da oxidação deste lado aqui, este lado, né, essa solução vai ganhando um caráter mais positivo, devido ao acúmulo dos cátions zinco 2+. Então, para este lado, irá migrar espontaneamente o nitrato, o íon nitrato, que é negativo, neutralizando assim eletricamente a solução. No entanto, deste outro lado aqui, com a saída do cobre 2 para a placa de cobre, né, então esse cobre 2 sai da solução, restando assim somente o sulfato. O íon sulfato ele tem uma carga de 2- sobre ele. Então, para neutralizar ele, irá para a solução os cátions potássio, que irá assim neutralizar eletricamente essa solução, permitindo assim que a pilha continue a funcionar da maneira correta. Temos aqui uma outra pilha, a pilha de prata e cobre. No lado do cátodo temos a prata e no lado do ânodo temos o cobre. Como já sabemos, no lado do cátodo ocorre a redução, então ocorre o que? A redução da prata, e no lado do ânodo, como sabemos, ocorre a oxidação, então acontece o que? A oxidação do cobre. Os elétrons vão fluir da mesma maneira que era na outra pilha, então do ânodo para o cátodo, tudo é igual, temos aqui a ponte salina. A única diferença são as soluções que aqui estão nesta pilha. Que na outra pilha, na pilha de zinco e cobre, tínhamos soluções de sulfato de zinco, né, aqui ó, Zn e SO4, e sulfato de cobre, né, aqui o cobre 2+ e o SO2-. Porém aqui temos nitrato, né, o nitrato de cobre e o nitrato de prata, que é Ag+, a prata, e NO3- é o nosso nitrato. Continuando aqui, vamos falar um pouco da representação das pilhas, né, como representar uma pilha. Se tivéssemos de desenhar todos aqueles esquemas para representar uma pilha, daria-se muito trabalho. Então foi proposto, né, a seguinte representação, onde do lado esquerdo representamos o nosso ânodo e do lado direito o nosso cátodo. Então, ou seja, no lado esquerdo estaremos representando a espécie que está sendo oxidada e do lado direito estaremos representando a espécie que está sendo reduzida. Temos aqui o esquema representativo da nossa pilha de de cobre e prata. Cobre aqui, prata aqui. Para representar a outra pilha, né? A pilha que nós tínhamos de zinco e cobre. Basta lembrar que o zinco naquela pilha vai estar o quê? Vai estar oxidando. Então ele está em zinco 0, sólido, né? Essa barrinha representa o que vai acontecer com essa espécie. Indo para o que? Zinco 2+, aquoso, pois ele passa para a solução aquosa. Essas duas barras representam para nós a ponte salina, que eu já expliquei para que ela serve. Temos aqui então, do outro lado, né, a reação do cátodo, então a reação de redução. Temos aqui então o cobre, né, 2+, que estava em solução aquosa, né, passando para cobre 0 sólido, ou seja, se depositando na placa de cobre. Temos aqui então deste lado a oxidação e deste outro lado aqui a redução. Esse é o esquema de representação de uma pilha. E esse esquema de representação serve para qualquer tipo de pilha e também inclusive serve para eletrólise.
Então temos deste lado, né, do lado da oxidação, a parte negativa, e temos do lado da redução a parte positiva. E essa representação, como eu já disse anteriormente, vale para todo tipo de pilha. Temos aqui as nossas semi-reações e a reação global. Essa semi-reação aqui, essas semi-reações e essa reação global representa a reação que ocorre na nossa pilha de prata e cobre, né? Aqui temos a semi-reação de redução da prata e a semi-reação de oxidação do cobre. E temos aqui embaixo a reação global desta pilha, né? Vai lembrar que na reação global o número de elétrons tem que se anular. Então você tem 2 elétrons aqui, neutraliza ele com esses outros 2 elétrons, né? E aqui embaixo também podemos fazer a mesma coisa. No final obteremos somente as espécies que se oxidaram e reduziram. Vamos representar aqui a semi-reação de uma outra pilha, né? A nossa pilha de cobre e zinco, né? Então representando aqui a nossa pilha de zinco e cobre. Teremos aqui o que? O zinco se oxidando e o cobre reduzindo. Então vamos seguindo este padrão aqui, montar a primeira reação de redução. Então temos o que? O cobre 2+, né? Recebendo 2 elétrons e passando para cobre 0. Teremos então na oxidação o zinco 0, passando para zinco 2+, nesse processo liberando 2 elétrons. Observe aqui que então existe uma pequena diferença. O cobre, ele aqui está oxidando, aqui ele está reduzindo, né? Só que observe que o número de mols de elétrons, né, transferido de uma espécie para outra tem que ser igual. Por quê? Não há como uma espécie receber só meio elétron, né, que foi doado para uma outra espécie. Não, tem que receber todos os elétrons por completo. Então, basicamente, se uma espécie deu, no caso aqui o cobre, 2 elétrons, né, a prata deve obrigatoriamente receber esses 2 elétrons. E aí temos uma questão estequiométrica envolvida aí. Nesse caso, então, percebemos que a prata ela é o que? Uma espécie monovalente, né? Ela tem somente uma carga positiva sobre ela. Então, ou seja, ela só consegue perder um elétron e também só consegue comportar um elétron por mol de prata. Então, já que você está liberando 2 mols de elétrons, quantos mols de prata você vai ter que ter para receber esses 2 mols? Bom, basta multiplicar por 2. Então você tem 2 mols de prata para receber 2 mols de elétrons. Agora sim está corretamente balanceado, né? Aqui também já está balanceado, mas agora sim a gente tem uma situação que explica isso aqui, né? Uma situação que explica. Aqui por que não é necessário balancear? Porque as espécies elas já estão balanceadas. Basta ver que aqui é 2+, e aqui também é 2+. Então 2 elétrons aqui para cá e libera-se 2 elétrons aqui. Então não precisa de dois cobres. Se colocássemos 2 cobres aqui, teremos que colocar 2 zincos aqui para termos o que? 4 elétrons, né? E teremos também aqui 2 zincos e aqui 2 cobres. Bom, então vamos encerrar aqui nossa videoaula. Esta videoaula é um trabalho feito para a disciplina de estágio 2 da Universidade Católica de Brasília, do curso de Química. Então, muito obrigado pela atenção e bons estudos.